Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa, encarnados e desencarnados. Vamos fechando os nossos olhos, entrando em comunhão com os nossos guias espirituais, anjos de guarda, tanto faz o nome, com os guias desta casa, que desde as primeiras horas preparam o ambiente com energias novas, de amor, de paz, de cura, que possamos sentir todo este carinho que nos é ofertado na noite de hoje. Pedimos, Pai, que nos dê muita força, muita fé, muita coragem, para que sigamos a porta estreita, para que consigamos nos melhorar a cada dia de nossas vidas, que consigamos melhorar a todos que nos rodeiam, que sejamos sempre ponto de luz aonde estivermos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Você vê que hoje é a última terça-feira aqui. Então, é uma terça-feira com um carinho especial, afinal de contas, né? Nossa despedida aqui desse cantinho nosso aqui. E aí vamos falar então sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estranha moral. Bom, Allan Kardec separou 4 passagens do Evangelho que, numa leitura superficial, numa leitura apressada, elas soam muito estranhas nos nossos ouvidos. São coisas que parecem contraditórias. Então, a primeira delas está aqui, em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, sintetizando, né? Quando Jesus está ensinando o povo que o seguia, e diz o seguinte: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Essa é a primeira passagem. A segunda também está em Lucas, capítulo 18, um pouco mais à frente. Também é uma outra passagem, mas em que Jesus está conversando com os seus apóstolos, depois de ter passado por uma pregação. Então, respondendo a uma pergunta de Pedro, Jesus responde: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher ou seus filhos, sem que receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Mais adiante, uma outra passagem, também em Lucas, quando Jesus, no meio da turba, as pessoas dizendo a ele, pedindo para segui-lo e ouvi-lo, e aí Jesus então aponta para um deles que tinha pedido, né, para que fosse acolhido. Jesus fala: segue-me. Aí esse rapaz fala assim: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Então Jesus lhe retrucou:
Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E por fim, talvez acho que é mais conhecida, está no livro de Mateus, capítulo 10. Jesus também ensinando seus apóstolos: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Muito bem. Então são passagens que têm um conteúdo bem complicado para quem tem o costume de ler superficialmente, para quem tem o costume de ler sem prestar atenção nas entrelinhas e no conjunto. Então o indivíduo começa a leitura, vou estudar o Evangelho, porque o Evangelho é um guia de vida e eu preciso entender como trazer esses conceitos para a minha vivência. Então vou estudar isso aqui e de repente o indivíduo se depara com isso: quem não odiar seu pai não é digno. Então, aí o que vai acontecer? Eu preciso odiar meus pais para ser um discípulo de Jesus? O Evangelho exige que a gente chegue a esse ponto. Eu preciso abandonar minha família? Eu preciso abandonar os meus filhos, esposa, marido, etc., para seguir a Jesus? Não dá para conciliar, trazê-los junto comigo? Eu não tenho o direito de velar pelos meus entes queridos que partiram? Eu não tenho o direito de tirar esse tempo para mim, para velar por eles, para chorar por eles? Isso me desnatura como candidato ao cargo de discípulo? E aí a gente vê na igreja, ou vê no Evangelho, ou vê em todas as casas espíritas, a gente vê Jesus falando assim: eu vos dou a minha paz. Então a paz é um valor. E aí de repente você pega o próprio Jesus também dizendo: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Então o que se entende disso? Quando Jesus fala: eu vos deixo a minha paz, ele está deixando a espada da minha paz. É isso. Como que entendo isso daqui? Como é que poderíamos entender essa questão de odiar os pais? Abandonar a família. Espada no lugar de paz. Como processar isso? Porque não existe nada de ocioso no que Jesus falou. Nenhum registro do que está no Evangelho, dos ensinamentos que Jesus transmitiu durante a sua passagem, a sua vida pública, nenhum deles é ocioso, nenhum deles é sem sentido. Olha que coincidência, a gente está hoje aqui, dia 15, é o dia do professor. Não teve professor mais excelso do que Cristo. Então o ensinamento dele é excelso, é na mesma proporção da qualidade do mestre. Então não tem nada excelso. Isso aqui é uma lição para nós, mas que tipo? O que está sendo ensinado? O primeiro ensinamento que a gente extrai daqui, que Kardec faz questão de apontar, é que não existe estudo do Evangelho frutífero, proveitoso, sem que seja considerado no seu todo. Ou seja, é preciso estudar. Antes de tudo, é preciso estudar. O que? Tudo. Tudo o que? Tudo que Jesus ensinou. O Evangelho em sua integridade. É preciso estudar. Por quê? Porque é bonito decorar, é bonito citar isso em reuniões, em conversas. Eu sei decoro capítulo tal, versículo tal. Não é por isso. Porque é só assim que a gente vai entender o que Jesus está nos ensinando. Então esse é o primeiro ponto. E isso fica bem claro quando a gente começa a ler o texto, que Kardec faz essas advertências. Se a gente não entende, se a gente não estuda e não busca compreender o conjunto de ensinamentos, a gente não vai entender. E aí a gente tira conclusões equivocadas e vive em função de conclusões equivocadas, achando que está fazendo certo. Isso que é o pior.
Então o primeiro ponto é estudar tudo. Agora, o Evangelho é uma doutrina. Fora do Evangelho a gente tem inúmeras outras doutrinas de conteúdo pedagógico disponíveis ao nosso estudo, ao nosso aprendizado. Nós temos as nossas profissões, muitos de nós se formaram, estudaram determinadas áreas da ciência humana, do conhecimento humano, são formados, estudaram doutrinas, estudaram conjuntos de ensinamentos específicos para poder aprender, para poder exercer uma profissão, para poder entender, exercer, realizar atividades, realizar tarefas, concretizar sua vivência na vida no planeta. Então não é algo estranho à nossa realidade, ao nosso cotidiano, nos depararmos com um objeto, com o Evangelho, no nosso estudo. Agora, quando a gente começa a estudar uma determinada doutrina, qualquer uma, a gente parte de um início. Quais são esses inícios? É aquilo que chamamos, que a academia chama de princípios. Cada doutrina tem os seus princípios. Então a gente começa o estudo de determinada doutrina, de determinado conjunto de ensinamentos a partir dos seus princípios. E por que a gente começa a estudar pelos princípios? Para ter orientação certa, segura daquilo que vai ser aprendido. Os princípios são como regras que orientam o aprendizado. E eles servem justamente para eliminar qualquer tipo de dúvida, porque no estudo é normal haver dúvidas enquanto o aprendizado não é concretizado. Então, na dúvida entre aplicar essa ou aquela conceituação, qual que é a definição correta? O princípio vai resolver. Você volta no princípio. Eu tenho duas alternativas. Qual delas é certa? Qual delas é a visão certa? Qual é o entendimento correto? Vai no princípio. A alternativa que se aproximar desses princípios é que está correta. Então a base começa por aí. E quando a gente vai estudar o Evangelho, não é diferente. Não é diferente. O Evangelho também tem seus princípios, que servem para esclarecer, orientar, esclarecer qualquer dúvida na interpretação e na absorção desses ensinamentos, para com que esse aprendizado aconteça sem fragilidade, para que esse aprendizado aconteça sem insegurança. Eu me valho dos princípios. Eu estou na dúvida, peraí, qual é a opção que está mais próxima, que se aproxima mais dos princípios dessa doutrina? É essa. Então é aqui que eu vou seguir. E aí, qual que é o princípio básico da doutrina do Evangelho do Cristo? Ele tem. Jesus fez questão de ensinar isso, porque também não poderia deixar a nossa ação sozinha o descobrir desse princípio. Ele ensinou. Qual é esse princípio? Quem vai arriscar? Pode falar mais alto. Então, onde Jesus falou isso? Ele não falou isso quando ele reuniu os doutores da lei? Ele falou exatamente isso. Toda a lei, todos os profetas se resumem em dois mandamentos que na verdade é um: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Qual que é o denominador comum de tudo isso? Amor. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Denominador comum, amor. O princípio fundamental do Evangelho do Cristo é o amor. Então aí, entendendo isso e voltando para o estudo do Evangelho, a gente vai encontrar muitas passagens que vão gerar dúvidas como essas, que foram selecionadas por Kardec
para estudar essa questão. Vai ter muita dúvida. Agora, eu tenho uma ferramenta para resolver essa dúvida. Eu tenho a ferramenta para solucionar esse problema. E para entender o que está sendo dito aqui, para não cair numa má interpretação, para não cair na má compreensão, porque da má compreensão vem a má vivência, e a má vivência não leva o indivíduo a lugar algum, considerando o objetivo da nossa vivência, da nossa existência aqui. Todos nós aqui estamos buscando progredir. Sem esse guia a gente não progride. Então, entendendo de forma equivocada e vivendo de forma equivocada, a gente não vai ser progredir. A gente vai ter um agravamento, na verdade, porque vai ser a situação clássica do indivíduo que, depois que completa a sua existência e volta para o plano espiritual, acha que fez correto. Esse é o agravamento. Porque quando a pessoa ignora, ela vive ainda de forma instintiva, de forma a buscar somente a satisfação dos seus sentidos, uma vida materialista, uma vida individualista, ela não tem a compreensão. Então ela não sabe o que ela está errando ainda. Ela não tem consciência do erro. Quando a gente acha que sabe, a gente tem. Porque dentro de nós já tem a certeza, a nossa certeza. Eu fiz certo. A minha vida foi, eu busquei sempre a orientação correta. Eu busquei viver de acordo. Então, eu consegui aproveitar a finalidade da minha reencarnação. E aí depois lá vai descobrir que não. Isso é uma decepção. São pouquíssimos os espíritos que têm estrutura emocional suficiente para aguentar essa decepção. Então, espíritos que ainda são frágeis, como nós, que ainda estão ali periclitando nesse processo de começar a crescer de fato, ainda recebem uma bordoada dessa, é difícil desse espírito se sustentar. E as consequências disso daí são indetermináveis. A gente não sabe quanto tempo ele vai levar até conseguir absorver esse choque. E o que acontecerá enquanto esse choque não for absorvido? Então, essa é a primeira importância. Entender para fazer certo. E aí a gente então pega a partir desse princípio e vai estudar as passagens. É o que Kardec nos convida. Aí você vai falar, bom, então eu preciso odiar meus pais? O que Jesus está ensinando isso aqui? Quem não odiar seu pai, sua mãe, não é digno de ser discípulo. Sobre esse ponto específico, vocês se lembram que existe uma outra passagem do Evangelho em que Jesus estava pregando também, para variar, ensinando. E chegam pessoas na porta da sala onde ele estava ensinando e pedem licença a Jesus. Sua mãe e seus irmãos estão aqui fora te chamando. E aí Jesus pergunta e fala, mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso também foi dito, está em Mateus essa passagem. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mas Jesus está desprezando sua mãe? Não, nunca desprezou. Tanto que estiveram juntos até o fim na cruz. Mas o que Jesus está demonstrando aqui? Jesus não ensinou também a importância do todo. Né? Jesus não ensinou também que a vida verdadeira não é essa vida aqui, é a vida do Espírito. Quando forem buscar um tesouro, não busque o tesouro da terra, busque o tesouro no céu, porque no céu não enferruja. O céu é verdadeiro, da terra enferruja, apodrece, não subsiste. A vida verdadeira é lá. E na vida verdadeira, todos nós somos o quê? Somos espíritos imortais, criados pela mesma potência, filhos do mesmo Pai, Criador, que é Deus. Então, na vida real,
na vida do espírito que nós somos. Não existe pai, mãe, irmão, irmã, filho, marido, mulher, primo, cunhado. Não existe. Tudo isso são papéis que nós vivemos na encarnação, porque a vida na encarnação, a vida na Terra, ela exige uma organização específica. Então tem organização familiar, tem organização social, organização do trabalho, organização política, porque nós nos organizamos assim para poder desempenhar as nossas existências. Mas todos os papéis e funções que estamos vivendo são transitórios. Eu estou filho dos meus pais. Os meus pais estão meus pais. Os meus filhos, eles estão meus filhos. Eles não estão. Somos todos irmãos. Então, se você se apega ao papel, você tem um problema. Basicamente é isso que Jesus está ensinando. Se o seu apego ao papel, a forma, você tem um problema. Porque você está se apegando ao nada. Você está se sustentando no nada. Outro ensino de Jesus, muito utilizado nos sermões de casamento, por sinal. A casa na pedra e a casa na areia. Olha só como o ensinamento é global, né? Construa sua casa na areia. Firme seus alicerces no nada, em coisas transitórias, em coisas passageiras. O que vai? Qual vai ser a resistência desse edifício? Nenhum. Então aqui a gente tem que entender isso. Aqueles que nos rodeiam estão vivendo como nós, um papel transitório. Não se apegue ao papel, se apegue à essência, se apegue aos irmãos, que todos nós somos. Meu pai, minha mãe, meus filhos, irmão, toda a família, todo conjunto, irmãos. São espíritos imortais como eu, buscando o mesmo objetivo que eu estou buscando. Estamos na mesma jornada, caminhando a mesma trilha. E é assim que devemos considerá-los. Porque dessa forma não existem hierarquias fantasiosas. Não existe falta de respeito, porque são todos iguais. Não existe parente mais próximo, parente mais afastado, não existe parente mais querido, menos querido, não existe, são todos irmãos. A classificação que você dá é problema seu, mas não em função do que as pessoas estão vivendo, dos papéis que elas estão vivendo. Se fala abandonar pai e mãe, uma outra passagem que Kardec destacou aqui, é a mesma coisa. Você vai se apegar a algo transitório, você vai deixar de realizar a sua existência por causa de algo transitório. Não tem lógica e não tem sustento para o espírito. Por isso que a advertência de Jesus é contundente em 2 pontos, né? Não foi só num dos sermões, são 2 aqui destacados, com o mesmo ensinamento, com a mesma orientação. Com o cônjuge a gente até já está mais acostumado, porque já se separa, casa de novo, então já tem aquela, pode ser ex, né? Aí vem o Fábio Júnior da vida que já casou 8 vezes, você fala, esse é um cara desapegado. Já está começando a entender melhor essa situação. Mas no âmbito da família, que é o nosso núcleo mais próximo, por que isso? Porque quando o princípio de Jesus é ensinado, o amor, é meu pai, é a si mesmo, é o meu próximo. Veja, esse amor brota do indivíduo, para o próximo, para os demais, até chegar a Deus. É um amor que brota de dentro para fora, é assim que deve ser construído esse amor, dentro de nós, de dentro para fora. E depois de nós, ele atinge os mais próximos, que é a nossa família. Só que para esse amor funcionar, é preciso que a gente entenda e compreenda por trás dos véus. Pai, filho, primo, irmão, não. Irmãos, só. Os papéis passam, virão outros,
Aquele que nasceu meu filho, um dia vai ser meu pai, outro dia vai ser minha esposa, meu esposo, etc. Não sabe. Vai ser o que virá a ser necessário. O que importa é a comunhão. Aí sim, entendermos, irmãos, todos irmãos, entendemos na mesma família e na mesma posição. Isso faz diferença na hora na hora da solidariedade pela evolução. Não tem diferença. Então todo mundo merece a mesma atenção, a mesma solidariedade, o mesmo impulso. Senhor, antes de te servir, deixa eu enterrar meu pai. O pai morreu. Qual foi o grande ensinamento que Jesus ensinou, nos passou, quando ele foi crucificado? O que aconteceu? O crucificado morreu na cruz. O que sobrevém depois disso? Teve luto, teve desespero, todo mundo achou que perdeu o chão. 3 dias depois foram lá, todo mundo estava vazio. O que Jesus ensina com isso? O que é a morte? O que é morrer? A gente ainda não se deu conta disso. Nós aqui na casa espírita, a gente tem como base, olha, espíritos imortais. Somos todos espíritos imortais. Se é imortal, não há morte, porque senão a gente está em uma contradição lógica. Somos espíritos imortais, então o espírito não morre. Eu sou espírito imortal. Vocês são espíritos imortais, vocês, todos nós. Então nenhum de nós morre. Maravilha. O que acontece? A gente troca a nossa roupa, também conhecida como corpo, ou veste corporal. Porque a matéria desgasta, a matéria estraga e apodrece. Mas nós não morremos. Aí a gente pega um avião, primeira turbulência, já está todo mundo chorando, rezando um terço, confessando os pecados, vai morrer. Cai no temporal, o raio estoura o transformador, fica escuro à noite, todo mundo com medo. Porque além do problema da morte, tem o pior, pode ver os fantasmas pegar a gente. Ficar vendo filme de terror, aí acho que vai ter. É um reflexo de como ainda a gente está incipiente no aprendizado do Evangelho. A gente até sabe. O espírito não morre, nós somos imortais. A gente não vive como se mortais fôssemos. A gente continua tendo medo da morte, que é um fenômeno que não existe da forma como a gente a entende. Não existe. Agora, se eu tenho a minha preocupação, sobretudo pela morte, se eu ainda tenho esse conceito como significando desaparecimento, o adeus, a separação definitiva, eu preciso chorar isso, eu preciso lamentar isso. E isso é uma coisa que a gente até hoje realiza. Eu ainda não consegui ver nenhum velório alegre. Não deveria ser? Em última análise, qual a diferença entre nosso ente querido que desencarna e trazendo num círculo mais íntimo, nosso filho que passa numa faculdade e vai estudar lá no Rio Grande do Norte? Ele vai viver separado de nós por um tempo. Qual que é a diferença? Tem diferença? Não tem. Mas a gente acha que você tem. E aí o que você encontra em velórios? Desespero. Cenas de desespero. Pessoas passam mal, de angústia. O espírito é mortal. Não sei, estudei, eu vi na palestra. Mas vive como se não fosse. E isso aqui é uma contradição que Jesus apontou para os rapazes. Você quer ser meu discípulo? Quero. Então me segue. Mas antes eu vou velar o meu pai. O olho dele ainda estava voltado
na morte, no fenômeno. E com isso, a falta de confiança, a falta de compreensão de que ele era um espírito imortal, assim como o Pai, assim como todo mundo, que um dia vai desencarnar, mas vai continuar vivendo. Então, se o indivíduo tem essa visão, como é que ele pode servir a Jesus? Como é que ele pode ser discípulo de Jesus, que é o mestre que prega e exemplifica que a morte não existe? Quando ele mesmo sai do túmulo depois de 3 dias da crucificação e vai lá mostrar-se ao vivo aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ele continua. Como é que alguém pode seguir um mestre nessas condições? Não tem condição. Sem compreendermos que a vida é infinita, que nós somos espíritos imortais, que devemos viver como tais, com os olhos do espírito imortal, a gente vai ter problema. Nós teremos problemas. E aí a gente chega à questão da paz. Paz e divisão. Como o próprio mestre falou, eu vos deixo a minha paz como o seu último legado na Santa Ceia. Vos deixo a minha paz. E essa paz vira espada de repente? Tem a paz do Espírito e a paz da terra. A paz do Espírito que Jesus deixou na Santa Ceia. Eu vos deixo a minha paz. É a paz do Espírito imortal. É a paz do Espírito que sabe que é imortal, que sabe que um dia ele chegará no seu destino, ele completará o seu objetivo e vai ser perfeito. E aí nesse momento ele vai fazer com Jesus, ele e Deus viverão como um. Isso é uma coisa que a gente não tem a menor capacidade de sequer imaginar o que seja viver nesse grau de comunhão com Deus. Não tem. Basta saber que Jesus vive assim. Então um dia a gente vai chegar nesse estágio que Jesus está vivendo, nesse ponto. Essa é a paz do Espírito. O Espírito que sabe que isso vai acontecer. Ele sabe que tudo que está passando aqui é tudo transitório, é tudo temporário, é tudo ferramenta de aprendizado. Doença, crise, guerra, violência, inflação, falta d'água, isso é tudo transitório. Tudo isso passa. O que fica é o que eu aprendo, o que fica é o proveito que eu tiro dessas situações para mim. Como é o que fica para a criança de 6 e 8 anos lá no infantil 1, no infantil 2, com as lições que ele tem de fazer com seus professores, ele fica com proveito. Não fez ou errou a lição ou tirou a nota não tão boa, não importa isso. Isso passa, ele vai fazer outras. O que importa é o que ele aprende. Isso com a gente é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. O Espírito é uma coisa. Agora, a paz que separa o pai do filho, a mãe da filha, a sogra da nora, como Jesus disse. Ele está falando das figuras terrestres, dos papéis da terra. Ele está falando do Espírito. Está falando de papéis, a paz da terra. E na terra, que tipo de paz a gente tem? Paz de verdade, no sentido mais próximo do correto, daquele mais profundo. A gente consegue vislumbrar no mundo hoje que existe a paz conformada. Isso sim a gente pode imaginar. Eu não vou entrar em guerra com fulano agora porque vai aumentar o preço do petróleo, minhas finanças não estão muito boas, eu tive uma crise econômica no ano passado. Melhor segurar um pouco. Eu não vou porque fulano conversou com o ciclano, pode ser que ele saia com o Beltrano, então por enquanto não estou numa situação muito boa, então eu vou segurar. Isso no plano macro, mas os planos menores é a mesma coisa. Nós não vivemos em paz aqui na Terra, a gente vive de forma conformada. Ou, como dizem por aí agora nas coaches da vida, né? A zona de conforto. Eu encontro um cantinho para mim e fico lá, para não ter nada me incomodando aqui. É aqui que eu vou ficar. Ninguém nem sabe que eu existo, passa batido, ninguém mexe comigo, estou aqui.
Essa zona de conforto Jesus vai acabar. Porque isso não é paz. Isso não é paz. Isso é omissão. E se é omissão, não é benéfico para o espírito. Ele precisa mudar. E Jesus, mais do que nunca, conclama o indivíduo a mudar. Desde o começo. Desde quando ele veio transformar água em vinho lá na boda de Caná. É para mudar. Não é para se conformar. Não é para você viver uma vida acomodada. Um faz de conta, um deixa-me viver. Que eu não quero ser incomodado. Isso não vai levar a lugar nenhum. É preciso se reformular. É preciso se recriar. O espírito em evolução é aquele que se reorienta. Agora, para se reorientar, de acordo com o que Jesus nos conclama, é preciso uma divisão interna muito grande. É preciso fazer isso. A gente tem que buscar virtude. O Evangelho, em última análise, ele é a exaltação da virtude do homem, da virtude do Espírito. Mas é tão gostoso fazer uma fofoquinha, conversar com o vizinho para ver o que está acontecendo lá na casa do fulano lá. Tão gostoso falar mal do colega de trabalho, até porque tem um bônus. Se esse falatório progredir, de repente ele perde o cargo, eu posso pegar o cargo dele ainda por cima. Ganhar mais. A gente busca a virtude, mas a gente não abre mão das coisas do mundo. E para equalizar isso da forma correta é preciso se enfrentar. É preciso olhar para dentro e falar: eu não vou abrir mão disso nunca. Eu vou continuar sendo esse indivíduo zero espiritualizado, preso a todas essas questúnculas da terra, todo esse diz que um mundo de provas e expiações oferece. Eu não vou conseguir superar isso. Essa é a espada. Todo aquele que quer ser cristão, e aí Jesus resume isso: você vai ter de tomar a sua cruz e me seguir. Movimente-se na minha direção, carregando tudo aquilo que é seu, mas carregando para um lugar melhor, para uma orientação melhor, para a orientação correta. Nenhum de nós vai ficar perfeito do dia para a noite. Não é assim que funciona. É um processo que leva tempo. Mas é preciso que ele seja feito na direção correta. E para fazer isso a gente precisa romper com os nossos, como diz Kardec, com as nossas más tendências, com as nossas más conformações, com as nossas características viciadas. Viciadas no quê? Nos sentidos, no prazer que o sentido oferece, no prazer material, no individualismo, na individualidade das coisas. A gente tem que romper com isso. É fácil? Depende do grau de apego que a gente tem para essas coisas, mas precisa ser rompido. E é aí que entra a espada. É aqui que está a espada. Porque sem essa luta interna, colocamos assim, uma luta interna, a gente vai continuar. Qual é a situação que retrata isso? Está com o pé em cada canoa. Eu estou com o pé na canoa da evolução, mas eu estou com outro pé na canoa do mundo, das coisas do mundo. Eu não sei se algum de vocês já tentou se equilibrar em duas canoas no lago. Sugiro que façam isso no verão. Pelo menos quando cair na água, vocês vão estar refrescados. Não funciona. Mas vejam só, partindo do princípio do Evangelho, princípio básico do Evangelho, a gente consegue elucidar o que está sendo ensinado aqui. A gente não vai cair em armadilhas. Se eu não odiar aquele parente sem vergonha que eu tenho que pedir dinheiro emprestado e não paga,
Aquele outro parente sem vergonha que é fofoqueiro, que fica me maldizendo por aí, pelas minhas costas, me caluniando. Tem que odiar. Jesus ensinou isso. Eu tenho que odiar todo mundo que não pensa igual a mim. Porque está ensinado, Jesus falou isso. Para que você tem que odiar. Aí o que a gente encontra hoje em dia? Pessoas que não respeitam as outras pessoas. A individualidade das outras pessoas. A gente não respeita. Em pleno século XXI a gente ainda tem gente que mata o outro por orientação afetiva, que é algo que só diz respeito a ela, mas a gente não consegue aceitar. E muito desse ódio vem do Evangelho, porque o indivíduo estuda isso aqui sem entender, e repassa isso e retransmite isso, e a pessoa absorve isso sem entender, e sai replicando isso achando que está certo. Mas é a Bíblia que diz isso, é o Evangelho que diz isso. Eu tenho que odiar, eu tenho que separar. Só os bons têm que ficar aqui. Quem não é entre os bons, os meus, a gente tem que separar. Espada não é para ter paz, a gente tem que sentar o porrete mesmo. E a gente vive esse caos. E aí depois chega do outro lado lá, todo sujo de sangue. Que beleza, olha, eu cumpri o Evangelho à risca. Eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Amei os meus e sentei o pau nos outros. Precisa falar o que vai acontecer, né? Então é isso que a gente tem que, mais do que entender o Evangelho para a nossa vivência, é entender para a gente primeiro, antes de tudo, se preservar da má compreensão e da má aplicação. Isso é muito grave. Daí depois vem o bônus. Entender isso aqui impulsiona a evolução, porque a gente vai fazer certo. A gente vai viver isso de forma certa. E aí a consequência é lógica. O progresso se materializa. Então não existe moral estranha. Estranho é a gente ainda ter de martelar, de tomar essas marteladas de outro grande mestre, Allan Kardec, que a gente louva também no Dia dos Professores. Tem que ensinar uma coisa básica dessa, porque isso é básico, mas a gente ainda precisa entender coisas básicas para construir o resto. Então fica o convite para a gente estudar, refletir sobre esses ensinamentos, sobre esse capítulo do Evangelho da Moral Estranha, para ver se a gente também não está perdido em alguma armadilha, em alguma má compreensão, e corrigir isso o mais rápido que puder. É a nossa chance, a gente está tendo uma chance muito boa hoje. Aproveitemos, corrijamos essa. Então agradeço a paciência de vocês, agradeço a presença de todos, lembrando de novo, né? Terça que vem já é no novo endereço. Então que vocês tenham uma ótima semana, que Deus abençoe a todos nós. Então agora a gente vai elevando o nosso pensamento com muita gratidão no coração, com muita alegria no coração, por estarmos aqui reunidos hoje mais uma noite de estudos, uma noite de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus Cristo e sobre a doutrina espírita formatada por Allan Kardec e pela espiritualidade maior. E com essa alegria a gente dirige o nosso pensamento a todos os amigos espirituais que estão nos acompanhando nesse momento, que participam desse processo de transformação que escolhemos abraçar, e dirigimos a eles o nosso muito obrigado pela companhia, pela amizade dedicada, pela inspiração, pela intuição que nos proporcionam para que a gente possa abordar os aspectos mais profundos desses ensinamentos trazidos para a nossa existência. E elevando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje, o nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, que veio pessoalmente entre nós trazer e vivenciar esse Evangelho de luz, esse guia bendito de transformação, e que permanece no nosso horizonte como um farol, diuturnamente nos orientando a mostrar o caminho que nós escolhemos percorrer e nos infundindo fé, força, serenidade e coragem para nele prosseguir, mesmo diante das dificuldades do mundo, dos tropeços que o planeta oferece.
E em Ti, Mestre, rogamos que Suas bênçãos envolvam cada um de nós aqui presentes, que cada um possa sair daqui no seu coração aquecido pelo Seu amor, inspirado pela sua vivência, a viver também em suas vidas esses ensinamentos, a funcionar cada um de nós como cartas vivas do Seu Evangelho, multiplicando e transmitindo essas luminosidades e dando o nosso contributo para transformar essa família humana ainda tão necessitada de despertar para as realidades do Espírito, em uma família cada vez mais integrada e harmonizada nos mais profundos laços de paz e de amor promanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.